E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais uma aula de programação em Python, esse módulo aí de iniciantes, né? Noções de programação em Python. Hoje a gente vai falar sobre expressões regulares, tá? Expressões regulares, ou muitas vezes a gente chama elas de regex, né? nos permite, pessoal, encontrar padrões dentro de códigos, dentro do nosso texto, por exemplo, né? Se a gente quiser, por exemplo, também validar, por exemplo, campos como e-mail, CPF, telefone, isso ela nos permite fazer de forma mais prática, né? Então, essas expressões são realizadas, são digamos assim, validadas, né? De maneira bem mais rápida também. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber se um e-mail é válido, né? Então, eu teria que fazer o que, né? Eu faria, né? Vamos lá, eu e-mail, aí o cara vai lá digitar um e-mail, né? Input. Eu prometo que vou tentar ser mais rápido do que da aula passada. Eu vou compensar aquele time da aula passada nessa aula, tá? Passei ali uns 15 a 20 minutos. Então vou tentar compensar aqui. Mas vamos lá. What's your e-mail? Qual o seu, em inglês, né? Qual o seu e-mail? E aí ele vai pegar esse valor, vai botar aqui e-mail, né? E aí eu poderia perguntar, bem, se o texto arroba in e-mail, né, na variável e-mail, ou seja, se isso for verdadeiro, ou seja, eu coloco válido, né? Válido. Poderia pensar nisso, né? Bem falho, né? Isso aqui acho que você já está imaginando que não funcionaria perfeitamente, né? Porque quando eu rodar aqui, quando eu rodar esse e-mail, esse código, opa, esqueci. Perguntar qual é o seu e-mail, aí você bota lá Thiago, arroba, tem arroba, né? Mas vou botar aqui Gmail, pronto. Válido, a gente sabe que não está válido, né? Então eu poderia também fazer algo do tipo Thiago, arroba, gmail, espaço com, ou ponto com, espaço, né? Não sei nem de quem é esse e-mail, tá? Esse Thiago aí primeiro. Então, não vai estar válido, né? Então, assim, Thiago, esse aqui você pode dar um strip aqui, a gente já aprendeu. Vai remover os espaços, né? Em branco. Ok. Se eu botar t@g.com, espaço, esse está válido, ok, beleza, né? Mas aí nem tudo vai estar, nem tudo são maravilhas, né? Você pode, por exemplo, pensar que se você botar, por exemplo, 2 arrobas, ele vai passar, né, como válido. Se a gente também pensar que o ponto, né, não vai estar aí dentro do código. Então, por exemplo, se você botasse aqui um arroba, né, t@g.com, não é válido, né? Então, assim, tem várias situações aqui que a gente mostrou que não é válido. Então, se eu quiser tratar o ponto, eu teria que fazer o que? Eu jogo aqui, né? Vou copiar esse código e colar. Mas vocês têm que fazer, né? Para tentar ser mais rápido. Eu pergunto se tem o arroba e-mail e posso perguntar também se arroba e-mail ponto também. Se arroba e-mail ponto porque aí ele já vai validar j@g tem.com, tá com strip, tá? Validou porque eu dei um strip, né? Então tá válido o e-mail. Mas eu poderia pensar aqui, por exemplo, na posição desse ponto, sei lá, j.g. Pronto. Não é para estar válido isso. Então observe que este aí vai funcionar, né, como a gente espera, mas não vai ser o correto, né? Tem outras situações, eu poderia botar arroba ponto, né, e ele daria como um retorno válido, né? Então uma forma da gente melhorar ainda esse código seria
por exemplo, quebrando, né? A gente poderia quebrar aqui, ó, este e-mail, né? Eu diria que eu teria duas variáveis, username, eu teria domain, e seria igual a quem? Seria igual a e-mail, que é o nome da variável lá, split não, split, eu vou quebrar, então eu vou quebrar em quem? Usando o arroba, tá? Usando o arroba. Então, aí agora eu vou perguntar o quê? Se eu quebrei, é porque username aí, username existe, né? Se o username, ou seja, se existe aí o username, porque ele quebrou em duas partes, né? Porque teve um arroba ali no meio, ele quebrou. E, por exemplo, se existe username, para não perguntar isso aqui, and ponto existe dentro de e-mail. Se existe um ponto dentro de e-mail, e se username também existe, né? Porque quando eu quebrei aqui, ele botou para um lado. Aqui é dentro de e-mail não, né? Dentro de domain. Por que eu fiz isso? Porque antes vocês viram que eu botei o ponto lá antes do arroba, né? Antes do arroba. Mas ainda assim, isso aqui, por exemplo, se eu fizesse isso, ó, j ponto, lembra? Arroba, aí g, por exemplo, com, se existe aqui o ponto com. Ele vai aqui, ó, toquei, pronto, vai, beleza? Então assim, o ponto aqui, ele está verificando se tem no domínio agora. Aí funciona, mas por exemplo, se eu botasse esse ponto aqui, ó, j ponto, tem o ponto, g com, esqueci do ponto aqui, por exemplo. Aí do lado, ele já tratou. Porque você vê que tem o ponto, mas não é do lado do domínio onde tem que estar. Como é que ele sabe isso? Porque a gente deu um split aqui na variável e-mail e quebrou os dois, né? Então show. Resolvemos o problema, mas a gente já viu que não funciona, né? 100%. Porque primeiro deixa eu ver aqui o strip, tá? O strip ele deu, né? Então o username verifica se o username existe e se o ponto está dentro do domínio, da variável domain, desculpa. Basicamente tá ok, mas se você, por exemplo, digitar por exemplo algo que seja, que se você digitar não, se você quiser algo que seja um pouco mais preciso, né, a gente poderia ver se o domínio, por exemplo, se o domínio é um domínio que a gente quer, né? Por exemplo, se eu quiser que esse domínio aqui, né, se username e se domain, se username e se o domínio termina com, por exemplo, .edu. Então, para ser válido, tem que passar por isso aí, né? Para ser válido, tem que passar por isso aí. Então, se você botar j@g.com, inválido. j@g.edu, válido. Ok? Se você botar espaços, ele vai resolver. Se você, aparentemente, tudo resolvendo aí, né? Tem que ter um ponto. Aí você poderia dizer, não, Tiago, mas se eu colocar um @g, não botar .com, né? Nesse aqui, por exemplo. Eu botar, por exemplo, nesse aqui eu botar j@g, não botar .com. Isso é válido, mas tem um ponto, eu botei um ponto aqui. Né? Então, ele vai dar como válido. Tá entendendo? Porque tem um ponto no domínio, tem de fato, tem um ponto aqui. Então ele aceitou. Nesse caso aqui eu estou dizendo que tem que terminar com edu. Então se você fizer isso, ó,
j@g. Edu não funciona. Edu ponto não funciona. Tem que terminar assim. Então, mas você está especificando aí o domínio. Se você fizer isso, ele vai dar inválido. Agora, se você fizer isso, ele vai dar válido. Então, assim, ele está especificando, mas eu não quero, né? Eu não quero que o domínio seja exatamente especificado como Edu, né? E talvez um usuário ainda aí mais complicado, né? Consiga quebrar isso aí. Né? Por exemplo, um exemplo que a gente poderia pensar aqui, ó, pronto, aqui, ó, j@edu, termina com edu, ele vai dar válido, né? Ele vai dar válido. Só que aí a gente tem que entrar no assunto da aula, né? A gente tem que entrar agora, né? A gente pode manter todo isso que esse código nos dá aí, né? Mas com uma artifício que Python traz, e várias linguagens de programação também, que é o regex. Então eu vou criar aqui um import RE, tá? Import regex. Você vai começar assim, importando essa biblioteca, tá? Que vai nos trazer aí várias funções que vai validar, né, a entrada do usuário. Uma das funções, digamos assim, mais usadas no regex é a search, né? É que vai procurar caracteres aí, né? Uma das mais versáteis. Então, na biblioteca aí do regex, se você digitar re.search, você tem um padrão, você tem um string, você tem aqui, ó, padrão, você tem um string que você tem que passar como informação. Então vamos lá. Como é que eu poderia ver isso aqui? Esse mesmo problema aqui que eu tenho do e-mail, tá? E aí tudo que eu estava fazendo, eu faria o quê? Eu dizia, ó, busque arroba, oh Jesus, arroba lá em e-mail. Show? Beleza? Pronto. Se você encontrar, print válido. Se não encontrar, print inválido. Show? Aparentemente, aí você não aumentou muito aí a funcionalidade do seu programa, né? Então, o que é que a gente pode continuar fazendo aqui, pensando no que a gente vai fazer aqui? Como é que eu vou usar, então, as funções, né, os recursos do regex? Veja, eu vou trazer aqui para vocês, peraí, vou copiar logo aqui, colar, rapidinho. Algumas informações, eu vou comentar isso, tá? Importantes que você tem que compreender aqui quando for usar o regex. Porque aqui o que é que acontece? Que você só está buscando se existe o arroba ali, tá? Beleza. Busque arroba ali. Uma das, digamos assim, uma das questões que você tem que entender são esses símbolos especiais que podem ser passados aí para o compilador, né? Com a intenção de validar uma informação. Então, alguns desses símbolos aí, e com o uso você vai entendendo, né? Por exemplo, o ponto é qualquer caractere exceto uma nova linha, o asterisco significa 0 ou mais repetições, o mais 1 ou mais repetições, a interrogação 0 ou 1 em uma repetição, o M entre chaves e o M, N entre chaves e M repetições ou M a N repetições. Então, na prática você vai compreendendo o uso melhor. Por exemplo, eu vou criar aqui um import RE, tá? E vou fazer a mesma coisa, e-mail recebe, input, vou nem copiar lá.
what's your email, certo? Vou dar um strip aqui, vou dar um strip, certo? E aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou perguntar se re.search se contém isso aqui, ó. Tem ponto. Mais arroba ponto e mais. Veja isso. Lá em e-mail, né? Aonde isso? Em e-mail. E aí print válido. Print inválido. Veja. O que você está dizendo aqui, ó, ponto, qualquer caractere exceto uma nova linha, né, mais uma ou mais repetições desse qualquer caractere. É isso que ele está basicamente dizendo, né? Um arroba, tem que ter aqui um ponto e um mais, né? Então veja que para algumas situações aqui, como por exemplo, se você botar, por exemplo, Tiago, arroba, né? Tiago, arroba, pronto, aqui. Pronto. Ele vai dar como inválido, né? Assim como a gente já esperava, porque não tem esse padrão aí. Outra forma que a gente pode pensar, né, vamos discutindo aqui as formas, tá, gente? Depois a gente chega nas soluções. Vamos refletir, não dá direto uma solução fechada. Tá? Então, o que eu ia trazer aqui? Outro código. Tá, o que você tem que entender aqui é a interpretação disso aqui, tá? Ou seja, ponto, não sei se está ficando claro para vocês, qualquer, é um pouco chatinho de entender de cara isso, qualquer caractere certo, new line, mais um ou mais repetições disso aqui, um arroba fixo, veja que o arroba não tem aqui, então um fixo, e isso aqui se repete, um ponto mais, veja que quando eu quero falar o ponto, ele é um caractere especial desse aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, esse ponto aqui não está se referindo ao ponto, por exemplo, do ponto edu, né? Se, por exemplo, eu fizesse isso aqui, ó, mais ponto edu, beleza? Nesse caso aí, a gente está melhorando o código para aqui agora receber só ponto edu. Por exemplo, tá j@g.com, inválido. j@g.edu, válido, certo? Veja que ainda assim, se você botar algo como, perceba, j@g interrogação edu, válido ou inválido? Pensa aí. Ele dá como válido, mas não seria. Por quê? Interpreta, esse ponto aqui quer dizer o quê? É de ponto edu, é? Não. Qualquer caractere exceto nova linha. Então assim, qualquer caractere, interrogação. Então ele aceita. Então tá certo. Então, isso acontece porque a linguagem, né, o Python, ele valida um ponto, significa qualquer caractere. Então como é que a gente poderia mudar isso? Aí, vou estar sempre copiando esse camarada aqui, dando um barra aqui.
tá? Um caracterzinho especial, um caracterzinho de escape, que a gente chama. E a gente até já usou esse barra em outras situações, lembra? Barra N para pular uma linha. Nesse caso aí, para não escrever um M específico. Então, quando eu quero aí dizer que esse ponto não é relacionado a esse ponto aqui que ele entende como um caractere especial que tem um significado, eu boto um barra ponto. Se viria também para um barra mais, para um barra asterisco. Você veria do mesmo jeito. Contra barra, desculpa, né? Contra barra. Então, ao invés de ele validar isso como uma expressão, ele vai conhecer como um ponto mesmo. E aí, se você botar o que você tinha feito, por exemplo, j.g.edu, válido. Rodo de novo. j.g. Não, desculpa, interrogação edu, inválido. Certo? Então, essa é uma das questões bem importantes aí de regex. Veja. Aqui ele está tratando como um ponto, né? Não como o significado desse cara aqui. Mas tá, mas se eu... Então, já que eu trouxe esse conceito, eu vou trazer um novo conceito, que é o conceito de row strings. Row strings na verdade, são formatos especiais em Python, que eles não... Como é que eu diria? Na verdade, são strings, na verdade, que eles não têm um formato. Né? Assim, como é que eu diria, mais fácil na prática. Não tem um formato especial. Então, por exemplo, existe uma forma de eu definir que uma string é uma row string. Assim como a gente bota, por exemplo, o F antes do print, lembra? Na frente de um string, que é para dizer o que para o interpretador Python? Que aquele ali deve ser tratado como um string, mas com um format string, né? A gente está dizendo isso para ele quando a gente bota aquele F. Do mesmo jeito, eu posso falar que eu quero tratar isso aqui como uma row string, certo? Então, para eu tratar isso aqui como uma row string, na hora que eu coloco isso aqui como uma row string, o que é que vai acontecer? Você vai ter situações como um contrabarra, tá? Desculpa dizendo barra, contrabarra, por exemplo, um contrabarra N, um contrabarra ponto. Ele não vai tratar o contrabarra N como um caractere especial, mas como uma contrabarra e como um N, tá? Então, a gente está dizendo aqui para o Python interpretar a string como um row string agora, da forma como a gente feito com os demais. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu modificar isso aqui, ó, para dizer o seguinte, ele vai interpretar, deixa eu ver como é que eu farei aqui, tá? Ele vai interpretar, ele não, na verdade não vai interpretar isso aqui como um barra ponto, né? Mas como um caractere especial, né? Separado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui what's your email e eu botasse assim, vou botar aqui tá? Isso aqui eu vou explicar o que é. Ponto mais, tá? Aqui contrabarra edu, pronto. Se eu deixar assim, o que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, pessoal. Eu estou dizendo que esse camarada significa o quê? Que a string inicia aqui, tá? Isso que eu estou dizendo. Deixa eu ver se está certo. Tá faltando um detalhe. E que ela termina aqui. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, eu estou dizendo que tem que ter qualquer caractere mais um ou mais caracteres antes do arroba. A mesma coisa, um caractere ou mais
veja que o mais é isso, né? Qualquer caractere mais um caractere qualquer antes do ponto edu, certo? Antes do ponto edu, que é o término do meu e-mail. Mas imagine o seguinte, se a gente digitar algo como deixa eu ver aqui, j@g, né? Vamos fazer ele legal, funcionando, @g.edu, né? Isso aqui, será que ele vai considerar como válida? Inválida, né? Considerou como inválida. Mas é válido, né? Teoricamente, ela deveria ser válida, né? Então o que é que a gente pode fazer? Não, minto. Se eu... Isso, confundi aqui, desculpa pessoal. Se eu tiro, veja a importância disso aqui, né? Desse cara que inicia a string e termina. Isso aqui é para considerar, né? Ela deveria, né? Deixa eu ver aqui se eu botei certo. @g.com, tá certo. Desculpa, .edu. Isso mesmo. Isso. Não está considerando como válida, é porque ele tem que terminar como .edu aqui, beleza. A questão é a seguinte. Um detalhezinho aqui, pessoal. Eu vou copiar. Esqueci desse detalhe. Eu vou retirar isso aqui. Na verdade, era essa que eu queria mostrar. Que eu não tinha mostrado ainda assim. Se eu rodar aqui, j@g.edu, está dizendo que tá válido, né? Está dizendo que tá válido. j@g.edu. Ok, mas aqui está j@g.edu. Bom, válido. Essa é a questão que eu queria deixar claro, era a explicação disso aqui. Aqui eu estou iniciando e aqui eu estou terminando a minha string. Isso, inválido. Beleza? Por quê? Aqui eu estou definindo na minha regex que tem que terminar aqui. Então eu botei um ponto no final, por isso que ele deu inválido. Certo? Então, dessa forma eu garanto também para o Python não tratar aí o barra ponto, né, como um caractere especial. Ele está tratando como que é isso aqui? Como um ponto, qualquer caractere, tá? Qualquer caractere. Agora, perfeitamente. Aqui, né? Aqui. E aqui eu defini o match de iniciar a minha string e aqui finalizar a minha string, certo? O que é mais importante ainda aqui a gente ainda pode melhorar isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Mas antes eu vou reforçar aqui isso que foi feito. Talvez com esse meu erro tenha ficado um pouco complicado. Veja. Nesse caso aqui, ele está tratando esse ponto não como qualquer caractere, tá? Como uma expressão do regex. Quando eu coloco o raw string, já muda. Aí sim,
ele trata, tanto que a gente botou isso aqui, ele botou como válido. Se ele não tratasse isso dessa forma, ele já botaria como inválido, né? Então, por exemplo, se você tirar aqui, por exemplo, esse R e pedir para rodar, aí vai ser a mesma coisa do anterior, né? Você botar aqui j@g tem que ter um ponto, né? Ponto edu. Tem que ter um ponto edu. Se você tiver só edu, vai dar inválido. Né? j@g.edu, okay, válido. Certo? Nesse caso aqui, se eu fizer algo do tipo j@g, qualquer caractere, né? Edu, inválido. Né? Teria que ter um ponto edu. Quando eu venho para cá, eu estou definindo o início e o fim. Né? Então aqui ele vai funcionar também, só que sim, desculpa. Só que aqui tem um problema. Aqui se eu jogar um... Opa! Deixa eu parar esse. Aqui se eu jogar um j@g.edu, ele vai dar como válido. E aí onde eu resolvo a parada é aqui, ó. Finalizando, inicializando e finalizando meu string. Que ele vai dar inválido. Era isso que eu queria que você entendesse, para ficar claro. Essa diferença, né, desses caracteres de início e fim. E também do barra ponto, para que você esteja dizendo que você está usando um ponto específico. Show! A gente também tem, eu vou adicionar agora aqui para isso não se perder, outro tipo de informação que é isso aqui. O que significa, né? É um conjunto de caracteres, tá? Isso aqui, e temos o que é um complemento, na verdade. Complemento. Um complemento desse conjunto. Vamos para a prática, né? Que é como vocês viram, na prática funciona melhor. E aí como é que a gente poderia usar isso aí? Eu vou botar aqui vou trazer já pronto aqui umas expressões regulares para a gente analisar mais rápido, tá? Esse exemplo aqui, para não demorar muito a digitação e ficar um pouco... Aqui a gente tem o quê? A gente está definindo, né, o início e o fim da string, tá? Aqui eu estou dizendo o quê? Um set, não é isso? É o complemento disso aqui. Ou seja, se eu tivesse isso, é um conjunto de caracteres. Aqui eu tenho o quê? Esse conjunto de caracteres, exceto isso aqui, né? Mas, ou seja, significa qualquer, aí de maneira geral, qualquer caractere, exceto o arroba, né? Seguido aí de um arroba, certo? Seguido de um arroba, que é uma ou mais repetições, o mais aqui. Seguido de qualquer caractere, exceto um arroba, né? E seguido aí do ponto edu, né? Seguido aí do ponto edu. Então, por exemplo, se você digitar algo como j@g.com, ele vai dar como inválido, né? Porque quando você pegou qualquer coisa, exceto o arroba, né? Não pode vir começar com arroba. Aí mais o que? Qualquer coisa. Ah, não começou com J, beleza. Mais o arroba, mais qualquer coisa exceto o arroba. Aí deu bronca, né? Por isso que não funcionou. Certo? O que a gente ainda pode fazer? Tá, vamos trabalhar agora, porque você está dizendo aí que é qualquer coisa, mas a gente sabe que um e-mail, na verdade, não é qualquer coisa, né? Então, mais uma vez, para não
demorar na digitação, eu vou trazer já uma regex aqui pronta para e-mail, beleza? E a gente analisa. Por exemplo, aqui, o que é que ele está verificando? Ele está dizendo que na sua expressão regular, ele aceita qualquer um desses caracteres aqui, ó, de A até Z minúsculo, de A até Z maiúsculo, de 0 a 9, né, e o underline. Tranquilo? É isso que ele está dizendo aí. É possível aí um underline. Aí não necessariamente nessa ordem, né? Aí mais o arroba, né? Mais o arroba. E mais a mesma coisa, né? E no final mais um ponto edu. Então, fora isso aqui, ele não aceita. Então, se você botar t.j.t, por exemplo, arroba g.edu, inválido, né? Ele não aceita. Agora, se você jogar j underline t arroba g.edu, ele aceita. Certo? O que mais? Tem uma forma de você ainda deixar. Existem padrões comuns que são construídos dentro das expressões regulares, né? Vamos dizer que são os mão na roda, né? Uma mão na roda. Então eu vou trazer aqui essa mesma solução de uma forma diferente e a gente vai interpretar. Veja o que é que ele está dizendo aqui. Ó, barra W mais arroba mais barra W contra barra, né? Mais um ponto edu. E o que significa isso? Isso é o mesmo do que está aqui, né? Isso é o mesmo do que pelo que está aqui. É o mesmo significado. Então se você botar j ponto t arroba g ponto edu, inválido. Se você botar j underline t arroba g ponto edu, válido. Beleza? Então vou trazer também alguns padrões adicionais aí, que aí pode ser adicionado a esse vocabulário de expressões regulares. Basicamente isso aqui. Então você tem um barra D, significa dígitos decimais, um barra D maiúsculo não seja um dígito decimal, né? E os demais é a mesma coisa, né? Um espaço em branco, não seja espaço em branco. E aqui o W de Word, né? Um caractere, uma palavra, um caractere de palavra, assim como números e underscore. Not a word character. Beleza? Então, agora você já pode usar um desses aí para simplificar, por exemplo, o seu edu, né? Então, por exemplo, a gente poderia trabalhar aqui, trazer para vocês também já pronto essa ideia. Vamos analisar a mesma coisa. O word character, arroba, mais um word character, mais um ponto. Qualquer um desses, eles são aceitos, né? Então você vem, então j.g.net funciona, .gov.edu.com.org, mas sei lá, .pt de Portugal, por exemplo, não funcionaria, né? .br também não funcionaria. Então j.g.br também não vai funcionar. j.g.com agora vai funcionar. Opa, onde é que eu errei? Deixa eu ver. j@gmail.com. Deixa eu dar uma sacada. Então, é por causa do seguinte, galera. Eu estou simplificando aqui, né? Mas como eu estou usando agora na verdade é isso aqui, ó, o barra W, né? Contra barra W, qualquer caractere. Então eu tenho que ter aqui mais de um. Então gm, deixa eu ver aqui, .com. Aí ele vai dar válido, beleza? Tenho feito o teste aqui e verifiquei isso. Desculpa. A prática, você vai tentando ir rápido, né? Para não ficar tão grande a aula, né?
Então eu vou trazer mais alguns exemplos aqui para a gente praticar, para não cometer esses erros, né? Perceba, né? Botei o barra W aqui, qualquer caractere, mais o ponto, né? Então tinha que ter qualquer caractere aqui. Deixa eu ver mais alguns exemplos. Eu vou trazer mais algumas informações aqui, algumas que eu já até falei, que é cada um cara desse. A ou B, né? Essa barra significa que eu estou procurando A ou B. Aqui quando eu quero agrupar, vou trazer um exemplo. E aqui quando eu não quero capturar qualquer informação aqui que eu agrupei, tá? Por exemplo, se eu trouxer isso aqui para vocês, aqui ele está o que? Procurando dog ou cat. Procure. Aqui eu trouxe até uma forma diferente, né? Usando o find all, que vai retornar aqui, também vai fazer essa busca para não ficar muito grande, eu não vou na string, né? Então se um ou mais grupos estão presentes no padrão, né, ele vai retornar. Então, por exemplo, aqui dog ou cat, ele está procurando dog ou cat lá em texto. Então, se você der o resultado aqui, ele vai trazer, né? Imprima resultado, ó, find all dog cat. Então, ele encontrou dog e ele encontrou cat, trouxe na lista, beleza? Um exemplo usando grupo, esse aqui, olha só. O preço do produto é tanto R$50. Veja que aqui tem um R, um cifrão e um espaço, né? Então eu quero procurar R. Veja que aqui eu não precisei mais definir o início da string, né? Até porque esse R eu não quero procurar no início da string texto, mas é em qualquer parte. Então R, eu não precisei fazer aquilo ali, né? Colocar isso aqui. Tá lembrado? Tá? Então é porque é em qualquer parte. Não era como e-mail que eu definia quando era que começava e quando era que terminava. Então R, o cifrão, de fato, barra contra barra cifrão aqui para dizer que eu quero um cifrão, um espaço, e aqui o contra barra D mais, o que é isso? Dígitos, né? Decimais. Então eu vou agrupar isso aqui em texto. Eu encontrei isso, encontrei aonde? Aqui, ó. Só que aí eu agrupo esse. E aí quando eu retorno, trouxe esse exemplo já pronto, né? Já tinha testado. O preço encontrado vai ser isso aqui, porque eu botei aqui 1. Se eu botar o 0, tá. Resultado.grupo, isso. Não, 1 mesmo, é 1. Resultado.grupo, grupo 1, pronto. Aqui só tem um grupo, né? Beleza? Eu agrupei aqui. Se eu tiro isso aqui, tá, você não encontrou grupos. Beleza? Não, mas aqui deixa eu fazer isso. Eu não defini grupos aqui em resultado. Deixa eu tirar isso. Deixa só resultado. Pronto. Aí ele vai dar uma resposta, né, que você está esperando. Então, como eu quero AD, não, assim, perfeito. Dá um trabalhinho, tem que ter cuidado, você erra bastante se você não olhar direitinho o que você está fazendo aqui. Dá um trabalhinho, principalmente se você tiver sem utilizar, né, um bom tempo Regex. Quando você vai usando, você se orienta melhor, né? Você erra menos quanto a isso. Beleza? Eu vou trazer aqui outro exemplo, que é utilizando essa ideia aqui, tá? Não pegar a versão. Porque, por exemplo, ó, esse grupo aqui, cachorro, gato,
você não captura aqui o valor. Ele só apenas diz o texto contém um gato ou um cachorro, né? Porque resultado aqui deu um valor verdadeiro, digamos assim. Tá? Então é isso que você está dizendo quando você utiliza interrogação, dois pontos, e aí vem o grupo, vem o texto, né? A AdSense está dizendo que é isso aqui, ó, gato ou cachorro. Então, quando você faz isso, ele volta para esse caso aqui, né? Gato ou cachorro. Aqui eu botei dog ou cat. Mas aqui ele retornou como o quê? Aí ele retornou a lista, né? Que é a mesma coisa, que seria a mesma coisa aqui. Só que aqui eu coloquei o texto, a resposta, né, de resultado ia ser o próprio. Deixa eu tirar aqui. Print resultado. Só para você ver como é que ele iria ficar. Tá? Diferente essa situação aqui dessa. Vamos deixar como estava, para deixar na ideia. Que ele aqui não agrupou. Beleza? Ele não agrupou não, ele não pegou a informação, né? Ele não capturou a versão daquilo ali. Bem, acho que já falei muito disso. É a prática que vai melhorar. Para ser iniciante já foi muito. Um ponto importante ainda disso aqui é a questão de case sensitive. Eu, como tinha falado, eu não ia deixar ficar muito grande a aula, terminou que está ficando já. E aí a parte de case sensitive eu vou falar só dela aqui bem rapidinho, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer já os códigos para não ficar longo, né? Então, se você tem esse caso aqui que a gente já conhece, né? Para determinar se é o e-mail e tal, termina como edu, j.g.edu, né? Isso é válido. Ok, mas se eu fizesse isso, j.g.edu, né? Vai dar como inválido. Então, como é que eu poderia melhorar esse código? Eu posso definir isso aqui com um ignore case, tá? Eu posso chamar aqui uma RE, que é o meu regex, ignorar, e agora vai funcionar, beleza? Outra questão aqui que a gente pode pensar também é isso aqui, ó. Se eu jogar isso, por exemplo, estou sempre tratando aqui o meu e-mail, né? A gente já perceberam, né? JGmail, vamos botar ponto. Se eu jogar dois pontos aqui no ponto, vamos fazer assim, .com.edu, deixa eu ver. Ele está dando como inválido, né? Tá dando como, deveria dar como válido na ideia, né? Então como é que a gente faz para resolver isso aí, né? O problema é que eu tenho um ponto aí a mais, né? Então a forma de contornar isso é com os grupos, né? A gente pode criar um grupo aqui, um grupo, tá? E deixar desta maneira. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou botar um grupo barra
Depois eu tenho um ponto. Barra mais, eu vou ter um contrabarra aqui, ponto. Isso. Tá, mas eu não vou roubar esse ponto daqui não. O ponto edu ele vai continuar, né? Mas antes do ponto edu vai vir um contrabarra w mais também. Deixa eu ver se eu não errei, né? Mais um ponto. Então deixa eu ver se está certo. Um grupo. Um grupo que vai ter word characters mais um ponto. Deixa eu ver aqui, desculpa pessoal, sei lá, tocando e perdi um pouco a concentração. Barra W mais isso aqui é esse grupo aqui, tá? Um ponto que eu vou aceitar no grupo, aquele outro ponto, né? Então eu aceito qualquer coisa, ponto, né? Qualquer coisa, ponto. Aqui, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa da barra W mais ponto edu. Isso. E aqui esse ponto edu, calma, isso aqui, né? Vamos dizer que é um ponto e a palavra edu. Aqui é esse barra W, né? Contra barra W, que é esse significado aqui, não esquece, né? E a interrogação, né? No caso aqui, eu tô agrupando, cadê? Deixa eu ver se vai rolar esse. Antes de eu falar. gm.com.edu. Vamos ver. Válido. Ok. Né? Então aqui. Aqui, ó. 0 ou mais repetições, né? Interrogação, lembrando para vocês. Então vai lá. Tem um grupo aqui, né? Depois do arroba, que pode ter um ponto. Depois, ó, tem um ponto. Que é esse primeiro ponto aqui. Qual 0 ou mais. Novamente, os caracteres permitidos, né? Que são o ponto com aqui seria permitido, mais o ponto edu. Beleza? Ignorando os outros casos. Por exemplo, se eu colocar j.gm.edu agora, também vai rodar, porque gm está passando por esse teste aqui. Ele tem depois nesse grupo isso, né? Perceba aqui que eu criei um grupo que pode ter esse ponto aqui. Teria outros exemplos aqui eu posso trazer, pessoal, para a gente analisar, mas que talvez pelo tempo não vá dar, né? Já estou encostando aí em 1 hora de novo. Eu vou parar por aqui. Vai ter ainda uma segunda parte de outros assuntos relacionados a expressões regulares. Eu vou deixar para outra aula. Quando a gente vai tentar limpar mais a questão de entrada do usuário e também de extrair informações, né, de textos, eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Curiosamente, a gente aqui não consegue de fato ainda validar o e-mail por completo, né? Então, uma expressão regular, você pode pegar isso na internet aí facilmente, para validação seria essa, uma expressão que possivelmente, né? Então, fique à vontade aí para entendê-la, tá? Mas eu teria outros exemplos aqui que eu posso trazer para vocês de expressões, por exemplo, telefone, entre outros. Eu preparei aqui e já vou trazer prontas para ficar mais rápido, né? Eu tenho 5 minutos, antes que ia deixar uma sobrazinha, mas nem tanto. Por exemplo, essa aqui tá verificando só se tem a palavra
Python no texto, né? Só para revisar. Tem outra, ainda relacionada com e-mail, que eu poderia fazer também, né? Essa daqui, tenta interpretar, né? Ó, aquele que a gente já fez, ó, de A a Z, underline, ponto. Por que eu não usei outra barra W aqui, ó? Porque tem outras opções no e-mail que ele permite. Mais um arroba, e novamente de A a Z, de 0 a 9, um traço, depois do arroba, mais um ponto, e mais qualquer coisa aí também, nesse padrão, né? Um padrão de e-mail válido ou de e-mail inválido. Eu fui pesquisando aqui, trazendo já pronto para vocês analisarem essas expressões regulares. Então, aqui ele só trouxe um formato diferente, né? O padrão e-mail ele usou aqui ele usou com a função match, tá? Que na verdade ela vai tentar ver esse padrão aí de strings, né? Se inicia e vai retornar um match object, como a gente não falou ainda a orientação objeto, mas em geral você vai usar a search aqui, né, para procurar. E outra seria, por exemplo, o telefone. Uma para telefone, que eu não sei nem esses números aqui. Eu vou até apagar. Mas já precisa, né? Vocês já viram aí. Não sei de quem são não, tá? Foi meio que aleatório. Então assim, aqui ele tem, perceba, você tem um grupo que seria o que aqui, ó? Decimais de tamanho 2, que seria para pegar esses dois carinhas aqui, tá? E aqui de tamanho 4 ou 5 para pegar, lembra disso aqui, ó. Falei em alguma outra parte aqui isso aqui, M ou N repetições e M repetições, então por isso que tá entre chaves aqui, tá? Para pegar, acho que não tinha nem dado exemplos com isso, né? 4 a 5 repetições, um traço e 4 decimais aqui, né? Dígitos, 4 especificamente, seriam esses 4 aqui, né? Então o padrão seria esse, né? Aqui desculpa, isso não é um grupo, né? Eu abro parêntese, pode ver que está com um contrabarra aqui antes, 2 dígitos decimais, contrabarra, um fecha parênteses, um espaço, 4 a 5 decimais, um traço, 4 decimais, ó. Tô cansado aqui do dígitos. De onde vem isso? Aqui, ó. Decimais dígitos, né? Dígitos decimais. Tem que estar nesse padrão, o telefone. Se não tiver nesse padrão, ele não vai aceitar. Aqui, por exemplo, se a gente fizer aquele... Eu já joguei o e-mail aqui, né? j@gm.com, e-mail válido. Será que ele ajeita aquele j@gm.com.edu? E-mail válido, ele trata também, tá vendo? Porque ele botou ali um ponto, qualquer coisa, né? Inclusive um ponto aqui. Se eu botar um ponto aqui, e-mail válido, ele vai estar dando, né? Mas viu aqui a expressão que eu peguei na internet seria essa, tá? E não se espante, tá? A programação tem muito Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Mas a ideia aqui não é essa. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V para você que está iniciando. Beleza, galera? Eu tenho 30 segundos para estourar meu tempo, que eu programei aqui. Então eu vou ficar por aqui. Próxima aula a gente continua essa parte de expressões regulares ainda, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!